E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos fugir um pouco da gramática, deixar aquele peso da pontuação das últimas aulas para trás e vamos dar continuidade agora no gênero cartaz, um gênero aí tão utilizado na escola. Quem nunca pegou aquela régua que tem as letrinhas e fez um cartaz para colocar uma cartolina que vem enrolada, que daí você tem todo aquele trabalho para você não perder aquilo, aí o seu colega vai e senta em cima do seu trabalho, toda aquela coisa maravilhosa que acontece, e todo mundo te julga e a culpa não foi sua, essas coisas lindas. O cartaz, ele permite esse momento. Então vamos lá, gente, vamos à definição do cartaz mesmo. É um gênero textual, vou retomando os gêneros textuais, todas as subdivisões do gênero textual. Então, esse vai ser um texto injuntivo, uma vez que ele vai estar passando uma informação. A gente precisa ter isso muito claro. Gênero cartaz textual produzido de forma clara e objetiva. Gente, por que ele tem que ser claro e objetivo? Nós não temos espaço, hábil para ser subjetivo com um determinado assunto. Não tem como, a gente não consegue fazer esse controle. Por quê? Porque o cartaz, a pessoa tem que chegar, ele tem que ser limpo, a pessoa tem que chegar, a pessoa tem que entender a informação que vai estar presente nesse cartaz. Tem que chegar, tem que ler, tem que achar. Então ele tem que ser uma linguagem clara, a gente não pode colocar uma linguagem muito difícil pelo seu entendimento, e objetivo para facilitar o entendimento, a compreensão no momento da leitura. Entre as suas características está divulgar alguém, algum evento ou alguma coisa. Então o cartaz, por mais que eu tenha começado a aula falando sobre o cartaz, igual a gente está acostumado a ver ele no nosso dia a dia, no gênero escolar, mas o cartaz ele vai estar presente em todo o espaço urbano. Nós vamos ter cartazes espalhados por toda a cidade, seja no ponto de ônibus, seja em shoppings, não importa. Sempre vai ter um cartaz e vejam, ele geralmente é muito simples, ele tem que passar uma informação. Essa informação ela tem que ser clara, rápida e objetiva. Para melhor compreendermos a estrutura dos cartazes, relembrar quais são os gêneros textuais. Então, nós vamos ter, gêneros textuais são formas de linguagem que são empregados nos textos. Cada um dos textos que nós produzimos, eles vão ter uma característica. Essa característica dele que vai atribuir a parte que ele vai ser. Se ele vai ser injuntivo, se ele vai ser um texto descritivo, um texto argumentativo, uma dissertação. Essa parte que vai fazer. Lembrando que, junto ainda na parte de cartaz, nós temos que lembrar da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Linguagem verbal é a que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu estou verbalizando essa informação. Essa linguagem que eu coloquei aqui para vocês, por mais que ela esteja em um slide, ela também está verbal. Por quê? Porque eu tenho coisas escritas aqui. O que é uma linguagem não verbal? São sinais, placas de trânsito, informações que através dos sinais ficam mais fáceis para a gente fazer a compreensão, certo? Então vamos lá. Você chegou num hospital, certo? Você chegou no hospital, tem lá aquela imagem, não tem nada, só tem uma imagem na entrada do hospital da enfermeira fazendo assim. É uma linguagem não verbal que demanda silêncio. Então lá é um ambiente que precisa de silêncio. Geralmente na quadra do hospital, em volta do hospital, vão ter aquelas placas com um símbolo de uma buzina e o proibido buzinar. Por que proibido buzinar? Justamente pelo mesmo motivo. As pessoas lá estão enfermadas, estão doentes. Se elas tiverem algum estresse, isso pode piorar o caso delas. Fora que, imagine o médico fazendo uma cirurgia lá, bem tranquilão, passando um estilete, alguém buzina, ele, eita meu Deus, traz um band-aid para mim que cortou aqui. Não vai ter como. Então, uma linguagem não verbal demanda isso. As cores são linguagem não verbais. Como assim, professor? Ué, a gente está acostumado com 3 coresinhas bem tranquilinhas, verde, amarelo e vermelho, no trânsito. A gente tem essa linguagem que já é internalizada na gente. A gente acostuma, tanto a gente vê nossos pais ou responsáveis dirigindo, o verde associado com pode ir, o amarelo, atenção, e o vermelho pare.
Então, linguagens não verbais. É um tipo de texto também. Cada texto possui uma característica diferente do outro, que a gente acabou de ver, e essas características que determinam a que gênero o texto vai pertencer. Texto dissertativo, pessoal, vamos lá então, ele demonstra uma opinião sobre um determinado assunto. É o texto mais solicitado em redações do vestibulares e do Enem. O seu objetivo não é convencer quem lê sobre o assunto, mas expor ideias do ponto de vista do seu autor. Veja, o cartaz ele é muito parecido com o dissertativo, uma vez que a gente não quer convencer, a gente quer informar sim, mas a gente está passando o ponto de vista dos autores do trabalho em um determinado momento. Não importa a matéria que você está fazendo no seu trabalho, que você teve que fazer um cartaz, você teve que deixar ele adaptado ao que você achava melhor. O texto argumentativo possui introdução, desenvolvimento, conclusão e apresenta um assunto expondo argumentos que enfatizam o que é informado. Então, o argumentativo, eu preciso trazer algo que eu vou estar argumentando sobre. Pode tanto ser contrário como pode ser a favor. Por quê, professor? Porque tem coisas que a minha opinião é contra determinadas coisas. E tem coisas que a minha opinião é a favor. Então, tem coisas que são fáceis da gente ver. O que eu sou contra? Eu sou contra a ideia amplamente errônea de se colocar o arroz por cima do feijão, uma vez que todo mundo sabe que o certo é o feijão do lado do arroz, porque assim a gente não tem aquela bagunça no prato. Tranquilão? Texto prescritivo. Instrui o leitor sobre determinado assunto, tem-se como exemplo as leis, editais, outros documentos prescritivos. Editais, cartaz, pode ser que a gente tenha também. Texto narrativo possui uma estrutura básica com a apresentação e desenvolvimento de clímax e desfecho. Um exemplo do texto narrativo é a novela e o romance. E o texto expositivo, que também encaixa muito com o nosso gênero aqui, o gênero cartaz, esse tipo de texto expõe uma determinada ideia ou conceito. Pode ser comparativo, comparando duas ideias, informativo, somente apresentando uma ideia, ou descritivo, trazendo a descrição de um evento, de um acontecimento. Os textos jornalísticos são exemplos desse, e no jornal nós temos vários e vários cartazes. O texto injuntivo, muito famoso também pela quantidade de informações que a gente tem, eles vão trazer instruções. O formato textual oferece instruções sobre algum assunto para o leitor. Manuais de instrução e equipamento, por exemplo, são textos injuntivos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, as vertentes do governo, eles sempre vão ter alguns cartazes mostrando como algumas coisas devem ser feitas. Inscrição do Enem, como lavar corretamente as mãos, informações sobre segurança nas vias públicas. O texto injuntivo e o cartaz, ele anda cheio de montada. Textos descritivos refere-se ao assunto fazendo a sua descrição, seguindo o ponto de vista do autor. O cardápio é um exemplo, gente? Porque uma vez que você pegou o cardápio, você vai ver, tem lá um estrombelete de pombo obeso. Você vai, caramba, o que é um estrombelete de pombo obeso? Aí você tem que ver no que vai ter ali nesse prato. Então, o cartaz, como os demais gêneros, tem o objetivo de transmitir uma mensagem. Então, ele é descritivo, informativo, injuntivo. Muito usado nas propagandas publicitárias, ele é encontrado facilmente nas ruas e também pode ser visto nas escolas e restaurantes. Os cartazes possuem determinadas finalidades. Eles são colocados em locais onde passam muitas pessoas para que sejam vistos. Então, eles vão ser colocados em locais estratégicos. Ponto de ônibus, devido à grande demanda de pessoas. Um outdoor, vai ter um cartaz num outdoor lá na BR, pela quantidade de movimentação que as pessoas têm. Cartazes dentro de shoppings, esse tipo de coisa, justamente pela movimentação grande que tem de pessoas. São usados para instruir, persuadir e informar. Persuadir, como assim, professor? Então, gente, você olhou, você falou, caramba, eu acho que eu preciso daquilo ali, hein? Aquele produto ali é da hora. Ele está tentando persuadir você. Além disso, servem ainda para convencer, conscientizar ou sensibilizar o leitor. Veja, convencer, conscientizar ou sensibilizar
Veja que ele não vai ter só uma ideia, né? Ele não vai ser somente para vendas, como a gente também vai conseguir usar ele de outras maneiras, certo? Eles são vistos de duas maneiras, a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, quando ele está todo escrito. Linguagem não verbal, né, quando ele tem desenhos. E a gente ainda vai ter uma linguagem mista, quando tem a dança da fusão e os dois se juntam. Na linguagem verbal são apresentadas as mensagens de forma clara e objetiva, com textos curtos para que sejam vistos e entendidos pela maior quantidade de pessoas. Eu quero que vocês prestem atenção na parte de textos curtos, pessoal. Gente, imagine você, todo faceiro, você chega lá, tem um cartaz desse tamanho aqui, todo ele escrito com as letrinhas desse tamanho aqui. Ninguém, eu garanto para você, ninguém vai ler. Ninguém, nem a pessoa que fez leu. Por quê? Porque ele não é atrativo. Então ele tem que ser uma mensagem curta e objetiva para que o entendimento possa ser internalizado. Quão curto e quão objetivo? Simples, no tempo de uma passagem. A pessoa está andando, olhou o cartaz, seguiu. Ela bateu o olho, ela sabia do que era, o que estava vendendo, o que estava informando. Ele tem que ser rápido dessa maneira. Algumas regras são importantes na hora de confeccionar um cartaz. O texto deve ser feito de forma imperativa. O verbo no imperativo ele indica uma ordem, beleza? Os verbos podem estar tanto na forma negativa como na forma positiva. O imperativo tem essas formas. Não precisando sugerir algo, seja uma ordem, um convite ou um aviso. Pode ser utilizada a linguagem verbal, onde o texto escrito é protagonista, ou não verbais, se apropriando de imagens, já que elas também, né, passam mensagens. O cartaz pode conter ainda duas formas de apresentação juntas. É o que a gente viu, que a gente chama de linguagem mista. Tem tanto a verbal quanto a não verbal. É importante prezar pela clareza e objetividade do texto, e eles devem ser curtos, sugestivos e de fácil interpretação. Pode-se fazer uso de figuras de linguagem para tornar o texto mais expressivo. Ai, professor, o que é figura de linguagem? Gente, figura de linguagem, metáfora. A gente pode colocar ali várias outras coisas. Por quê? A gente pode colocar ironia no cartaz. Por quê? Porque vai chamar a atenção das pessoas. E o uso da criatividade também é importante, tornar o texto atrativo para quem o lê. O uso correto, geralmente o cartaz é utilizado para fazer a divulgação, seja de um programa do governo, seja de propaganda, seja de a divulgação da festa da igreja. Não importa, sempre a gente vai usar um cartaz como isso. E ele é mais fácil, por quê? Porque ele é grande, né? Geralmente um cartaz é um pouco desse tamanho aqui, lembra bastante, e ele vai conter toda a parte de informação ali. Ah, é substituído hoje? De fato, é substituído hoje. Mas veja que mesmo as substituições dele ainda lembram bastante o que a gente vê em redes sociais. A pessoa posta um banner na rede social, é muito parecido, ainda assim contém os lugares, né? Quem, quando, como, onde, por quê. A gente vai ter todas essas informações remetendo ao cartaz. A pessoa não tem o gasto com impressão, ela só tem o de divulgação. Podem ser utilizados também em manifestações políticas, as pessoas que vão em protestos levam cartazes, trabalhos escolares, anúncios de lançamentos de produtos. Agências de publicidade são grandes produtoras. Em estádios a gente também vai ver as pessoas sempre usando cartazes. E podem ser vistos também em campanhas de governo, como o professor falou antigamente, como as de saúde, desarmamento contra as drogas, entre outras. E os profissionais que produzem esse tipo de material, são os publicitários, artistas e designers. É eles que ficam aí com a bucha de produzir esse material para as pessoas, para as empresas. É preciso prestar atenção na escolha do local para a sua divulgação, objetivando o maior número possível de leitores. Então vamos pensar o seguinte, tem algumas propagandas, tem algumas publicidades que elas não vão funcionar em determinados espaços, certo? Então vamos lá. Vamos pensar em um lugar que chove muito. Adianta você querer ter uma publicidade de uma loja de carros conversíveis numa cidade que chove muito? Não. Ah, eu vou abrir uma loja de carros conversíveis nessa cidade, só que essa cidade chove diretão. Não tem sentido. Realmente, você vai ser o único no mercado nessa loja, nesse ramo.
Só que não quer dizer que a galera vai comprar. Por quê? Eu tenho que ver o local aonde a minha divulgação vai ser feita, aonde eu vou alcançar o maior número de pessoas. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.